Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Então estamos aqui em mais um vídeo, estudando o Catecismo da Igreja Católica, então vamos fazer a nossa oração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Criador inefável, Tu que és a fonte verdadeira da luz e da ciência, derrama sobre as trevas da minha inteligência um raio da Tua claridade. Dá-me inteligência para compreender, memória para reter, facilidade para aprender, sutileza para interpretar, graça abundante para falar. Meu Deus, semeia em mim a semente da Tua bondade. Faz-me pobre sem ser miserável, humilde sem fingimento, alegre sem superficialidade, sincero sem hipocrisia, que faça o bem sem presunção, que corrija o próximo sem arrogância, que admita a sua correção sem soberba, que a minha palavra e a minha vida sejam coerentes. Concede-me verdade das verdades, inteligência para conhecer-te, diligência para te procurar, sabedoria para te encontrar, uma boa conduta para te agradar, confiança para esperar em ti, constância para fazer a tua vontade. Orienta, meu Deus, a minha vida, concede-me saber o que tu me pedes e ajuda-me a realizá-lo para o meu próprio bem e o de todos os meus irmãos. Amém. Bom, estamos mais uma vez nesse vídeo, estudando o Catecismo da Igreja Católica, e hoje nós vamos iniciar o estudo no número 2581 e vai até o número 2584, que traz como subtítulo Elias, os profetas e a conversão do coração. No vídeo anterior, nós conversamos um pouco sobre Davi, que era o servo de Deus, o rei, e vimos que Davi foi o rei segundo o coração de Deus, E falávamos sobre Davi e a oração do rei. Uma das características importantes ali do vídeo anterior foi lembrar que quando se constrói o templo, o povo já estava na terra prometida e eles estavam já construindo toda a sua organização administrativa, as tribos sendo assentadas na terra prometida e se tornando uma nação forte como as outras nações circunvizinhas, as nações de Israel e de Jerusalém. E nós vimos ali que também Salomão, que foi o filho de Davi, ele constrói o grande templo, conhecido como Templo de Salomão, e o povo vai percebendo que a casa de Deus vai se tornando também uma casa de oração, E vão se desenvolvendo os vários ritos ali, que é exatamente o Catecismo da Igreja Católica vai trazer agora, falando sobre Elias, Por que Elias? Porque no Antigo Testamento, Elias é considerado como o pai dos profetas, Elias é considerado como o primeiro profeta chamado por Deus, apaixonado pela palavra de Deus, Ele sente esse Deus chamando, a palavra de Deus o convocando, para que ele ajude o povo a trilhar um caminho de conversão. Mas que caminho de conversão é esse? Nessa época em que o profetismo começa nas terras de Israel, nós percebemos ali na religião uma certa corrupção da vida religiosa. O Catecismo da Igreja Católica traz isso já no número 2581. Porque o templo havia se tornado, diz o Catecismo, o lugar da educação do povo para a oração. E como é que o templo havia se tornado esse lugar de educação para a oração? Que as pessoas, com tudo aquilo que acontecia no templo, elas aprendiam a rezar, a cultuar o único e verdadeiro Deus. Através das peregrinações, das festas, dos sacrifícios, da oblação vespertina, quer dizer, a oblação da tarde, o incenso, os pães da proposição, quer dizer, todos esses rituais eram sinais, primeiro, da santidade de Deus e depois da glória do Deus Altíssimo, que não estava só lá no céu, mas esse Deus Altíssimo que também estava na terra. O grande problema é que todo esse ritual
que havia se tornado um ritualismo, ele se esvaziara do seu sentido verdadeiro. Porque as pessoas cumpriam esses rituais, claro que não todos, mas vamos dizer assim, dentro da história do povo de Israel, o que os profetas vêm mostrar é que as pessoas estão cumprindo esse ritual de forma exterior. Mas essas oblações, esses oferecimentos de sacrifícios, as festas feitas para poder cultuar a Deus, fazer memória do amor de Deus, eram coisas que já não tocavam o coração do povo, porque já nos ajudavam, esses sinais, a trilhar um caminho de verdadeira conversão. E essa foi a grande questão em que todos os profetas, seja antes do exílio e após o exílio, tentavam mostrar ao povo de Deus. Não estamos falando do exílio da escravidão do Egito, tá? Israel teve 2 grandes exílios, o povo de Deus. O primeiro foi do Egito, em que eles foram libertados e introduzidos na terra de Canaã. E o segundo grande exílio foi o exílio da Babilônia, né? Então nós tivemos profetas antes do exílio, tivemos profetas durante o exílio e tivemos profetas após o exílio, né? Se pudéssemos falar assim, em linhas gerais, sobre esse profetismo, do qual, repito, o Catecismo da Igreja Católica nos lembra que Elias foi o pai dos profetas, porque ele foi o iniciador do profetismo, e ele é que, digamos, coloca as bases de toda a espiritualidade dos profetas. Poderíamos dizer que antes do exílio, os profetas falavam tanto para as tribos do norte quanto para as tribos do sul, né, que eles estavam tomando caminhos ruins e que, se eles não fossem fiéis a Deus, uma outra grande nação iria subjugar a nação deles, né? A nação de Israel. Tivemos profetas durante o exílio. São profetas que mostram o povo, né? Olha, tudo isso foi falado para vocês, mas vocês não levaram em conta, vocês não acreditaram, continuaram sendo infiéis a Deus. Mas claro que Deus é fiel, Deus é amoroso, Ele vai dar a salvação, vai dar a libertação. E os profetas, depois do exílio, quando o povo de Israel, pelo menos uma grande parte, volta, porque uma certa parte continua na Babilônia, não é? Porque já haviam se casado ali, já haviam construído sua família, já estavam muito adequados àquela nova situação de vida. Então, alguns preferem ficar, mas uma parte volta novamente para a terra de Israel para poder reconstruir o templo, reconstruir toda a sua vida, né? Então, os profetas, nesse período do pós-exílio, eles vão falar exatamente desse amor de Deus e como essa religião ela deve ser reconstruída, mas de forma correta, com um culto que parte do coração, né? Com um culto que vai, aquilo que os profetas diziam, né? Vou tirar o coração de pedra e vou colocar um coração de carne. Não vou mais escrever minhas leis em tábuas de pedra, mas agora escreverei no coração do homem. Então, é um relembrar que todo o ritualismo que acontecia no templo, ele teve essa dinâmica que não foi boa, de se tornar um ritualismo só por fazer. O que muitas vezes acontece também na nossa Igreja Católica, se nós pararmos para pensar, né? Nós temos uma liturgia que ela é inspirada na liturgia judaica, do Antigo Testamento, claro, com elementos cristãos, que é muito bonita, né? A celebração da missa, outras celebrações, a celebração dos sacramentos, tem um simbolismo muito grande que nós não conseguimos entender tudo com profundidade, mas tem um simbolismo muito grande. Então, esses sinais, esses rituais que nós também temos na Igreja Católica, são sinais da glória de Deus, da santidade de Deus, desse Deus que é lá em cima no céu, quer dizer, é um Deus altíssimo, mas é um Deus também cá embaixo na terra, é um Deus muito próximo de nós. E a mesma coisa que o Catecismo da Igreja Católica traz, no número 2581, falando sobre esse povo que estava corrompido porque a religião, os rituais da religião estavam sendo exercidos, praticados somente exteriormente, não tocavam o coração, nós corremos o risco hoje também na Igreja Católica de vivenciarmos as mesmas coisas, né? Muitas vezes de virmos à Santa Missa, temos o batizado, colocar as crianças na catequese, simplesmente porque a gente tem medo que, se não fizer isso, pode acontecer alguma coisa.
Então acaba que nós vivemos a nossa religião muito mais por superstição do que propriamente por amor a Deus e por convicção de que praticando esses rituais, ou seja, vivendo a religião de forma plena, nós estaremos manifestando para nós e para o mundo a glória de Deus, a santidade de Deus e a misericórdia de Deus. Né? Então, só nesse número 2581, já falando dessa dificuldade que o povo tinha, e aí que começam a nascer os profetas para poder mostrar isso, quanta coisa nós temos que pensar na nossa vida católica também. Né? Nós não podemos permitir que tudo aquilo que a gente vive na Igreja Católica, a gente viva por superstição, com medo de que se eu não fizer desse jeito, então pode acontecer algum castigo. Pelo sim, pelo não, é melhor fazer então, de forma alguma. Nós não podemos pensar assim. Temos que entender todos esses rituais, toda a dinâmica da nossa religião, do cristianismo, sobretudo para nós do cristianismo católico, procurar entender a sua espiritualidade, a sua profundidade de fé, de teologia, compreendendo essa manifestação do mistério de Deus, para que tudo aquilo que nós pratiquemos na nossa Igreja Católica nos transforme por dentro, né? É claro, nós estamos na pandemia, então muita coisa a gente não pode fazer, mas pensemos quando tudo isso passar, voltarmos às pastorais, às reuniões, às novenas, os terços. Essas coisas não podem ser feitas exteriormente, tem que ser feita para poder mudar o nosso coração. A todo momento em que nós praticamos alguma coisa relacionada à nossa fé, nós temos que nos perguntar se verdadeiramente essas práticas, essas orações, estão mudando a minha vida, mudando o meu jeito de ver o mundo, o meu jeito de me comportar, o meu jeito de pensar. Né? Então, pensamos que só nesse número 2581, que nós possamos reler esse número em casa, meditar bastante, para que possamos praticar a nossa fé com verdadeiro espírito cristão. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Fiquem na paz de Deus.